Quero dizer, eu odiava Israel absolutamente. Eu queria que Israel fosse destruído. Guiné. No começo, eu seguia meio que esse jogo retórico, sabe? De dizer, eu não odeio judeus, só odeio sionistas. Sabe? Essa era a frase que você usava. Mas quero dizer, quando me converti ao Islã, eu já nem tentava mais esconder isso. O convidado de hoje tem uma das histórias mais incríveis que você ouvirá. Michael Gamal cresceu nos Estados Unidos em uma família ortodoxa copta, mas com o tempo ele perdeu essa identidade e acabou se convertendo ao Islã. Por quase 20 anos ele esteve profundamente envolvido no movimento pró-Palestina e, como muitos outros, adotou uma visão de mundo que justificava o ódio aos judeus e a Israel. Mas algo mudou. Ele chegou a um ponto em que sentiu que estava perdendo sua humanidade e teve que fazer uma escolha. Hoje, ele fala não só no que acredita, mas também em como chegou aqui. Acho essa parte igualmente importante. Michael, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber. Você pode nos contar sobre sua infância? Como foi sua criação? Qual era o contexto religioso da sua família? Meus pais são do Egito, cristãos ortodoxos coptas. Meu pai é do Cairo e minha mãe de Alexandria. Eles se conheceram nos Estados Unidos. Meu pai veio, se não me engano, em meados ou no final dos anos 70. Eu sempre esqueço o ano, mas sabe, foi mais ou menos nessa época. E minha mãe veio em meados dos anos 80. Eu nasci em 1987, em Milford, Massachusetts. Então, passei os primeiros 17 anos da minha vida em Massachusetts e cresci bastante ingênuo, pode-se dizer. De muitas maneiras, foi realmente uma criação bem típica nos Estados Unidos, mas, por outro lado, também foi diferente em muitos aspectos. Eu não me via como diferente dos meus colegas americanos. E desculpe, em Massachusetts, você encontra muitos porto-riquenhos, irlandeses, italianos, poloneses. Não é o lugar mais diverso. Mas eu realmente não me via como sendo tão diferente deles. Eu não cresci muito próximo da Igreja Ortodoxa Copta. Quando eu estava crescendo, morávamos a cerca de 1 hora da Igreja Ortodoxa Copta mais próxima. E isso era diferente para mim, porque a maioria dos coptas escolhe morar perto da igreja, então a maioria dos coptas tem laços bem fortes com a igreja e com a comunidade copta, só por causa da proximidade com a igreja. Esse não era o meu caso, e eu cresci meio que ingênuo em relação às coisas. Meus pais não falavam muito sobre o que acontecia lá no nosso país, sabe? Israel, o conflito com Israel e os Estados Árabes nunca foi um assunto que apareceu. Nem me lembro. Eu lembro da primeira vez que fiz uma pergunta sobre Israel, e acho que foi porque eu estava lendo, tipo, um dos meus livros de história da escola. E chegou na parte das guerras árabe-israelenses e, sabe, eu vi que o Egito e Israel tinham entrado em guerra um com o outro várias vezes. Eu também li que o Egito perdeu todas essas guerras. E eu lembro que olhei para o meu pai e perguntei: "Isso é verdade?" E lembro que perguntei para ele: "Acho que a gente perdeu todas as guerras." Eu internalizei isso como se tivesse acontecido comigo pessoalmente, e meu pai olhou para mim e disse: "É, talvez a gente tenha perdido." E eu lembro que foi, sabe, uma das primeiras vezes em que senti um ressentimento em relação a Israel. Isso foi quando eu tinha uns 9 anos e depois não pensei muito mais nisso. Então, alguns anos depois, quando eu tinha 13 ou 14 anos, acho, aconteceu o 11 de setembro e foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, antes do 11 de setembro, eu simplesmente não tinha muito envolvimento cultural com o Egito ou qualquer um dos países árabes. Eu nem sabia que o Egito fazia parte desse mundo árabe mais amplo. Tipo, quando aconteceu a Guerra do Iraque, eu era jovem. Eu não percebia que o Iraque e o Egito faziam parte de uma liga árabe e que ambos eram considerados países árabes. Foi nesse momento que comecei a ouvir de outros americanos. Você não é americano, é árabe. Nunca tinham me dito isso antes. Foi aí que as coisas mudaram, pois passei a ouvir isso com mais frequência. Eles deixaram muito claro que, sabe, eu era diferente de todo mundo e até aquele momento eu realmente não me sentia diferente. Eu tinha ouvido coisas na minha infância, tipo, volte para o Egito e coisas assim. E eu não sei por quê, mas eu nunca processei isso como racismo. Eu não sei por que não processei, só não fiz. Engraçado que agora, vendo fotos antigas, né? Eu estudava em escola católica, onde a maioria era branca. Eu era o garoto de pele mais escura lá, já tinha bigode aos 11 anos e era claramente, etnicamente diferente das outras crianças. E aí a gente se mudou para a Califórnia quando eu tinha 17 anos. A Califórnia é onde conheci muitas pessoas árabes e muçulmanas pela primeira vez, o que não era o caso em Massachusetts. Massachusetts é mais cambojana,
porto-riquenha, sabe, italiana, irlandesa, polonesa, portuguesa, mas não tem muitas pessoas do Oriente Médio. Mas isso era bem diferente na Califórnia, onde concluí meu último ano do ensino médio. Enquanto terminava o ensino médio e ia para a faculdade, comecei a conhecer mais árabes e muçulmanos. Muitos se identificavam como palestinos, além de sírios, libaneses e alguns egípcios. E foi aí que toda a narrativa palestina surgiu, foi daí que veio o lado deles da história, e foi assim que eu meio que fui envolvido nisso, e quero dizer, nem deveria dizer envolvido, porque isso quase faz parecer que foi algo involuntário. Eu fui um participante voluntário. Foi como se pela primeira vez conheci pessoas que podiam se identificar comigo, em um nível cultural, linguístico, todas essas coisas, uma experiência de imigrante semelhante. Eles ouviam as mesmas músicas que eu ouvia quando crescia, assistiam aos mesmos filmes, e foi aí que tudo começou. Agora, enquanto crescia, meus pais nunca foram anti-Israel. Na verdade, ambos eram sionistas. Eu e meus pais sempre brigávamos porque eles odiavam os palestinos. Porque eles não suportavam, pois sempre viam isso como uma espécie de extensão da expansão do Islã. Então eles eram totalmente contra, e meu pai, em particular, ele era muito, muito hostil à causa palestina. Como eu disse, havia muito atrito entre eu e ele. Mas eu também, sabe, eu sou, nesse momento, um jovem adulto, ou estou prestes a me tornar um jovem adulto. E eu queria acreditar naquela época que meus pais estavam errados e que eles eram apenas, sabe, meus pais. Queria acreditar que meus pais só eram preconceituosos com ideias antiquadas e que aqui as coisas eram diferentes. E que eles realmente não sabem como é ser eu na minha situação. Ahn, Eles falavam: não confie neles, tenha cuidado perto deles e com o que dizem, pois muita coisa não é verdade. Mas eu não queria ouvir nada disso e foi aí que tudo começou. E, sabe, eu me lembro da primeira vez, eu me lembro, tipo, do primeiro momento em que, tipo, fui exposto ao extremismo. Eu estava parado do lado de fora do bar Argila e conversava com um senhor palestino mais velho. Tipo, talvez ele tivesse entre 30 e 35 anos e eu tinha, sei lá, uns 17 ou 18 anos na época. E eu lembro que estava fazendo perguntas para ele porque, tipo, eu estava começando a me conscientizar politicamente. Então eu perguntei para ele, tipo, ok, bom, no fim das contas, o que todo mundo quer é paz, né? E ele disse: não, nada de solução de dois estados, só um estado, Palestina, do rio ao mar, não existe esse negócio de Israel. E aí eu falei: ok, mas você sabe, machucar civis é errado, né? E ele disse: não existe civil israelense. Todos os israelenses servem, serviram ou vão servir nas forças de defesa de Israel, então nenhum é inocente. E eu meio que estou tentando pensar em uma pergunta que traga uma resposta moderada. Estou tentando acessar o lado moderado, tipo, razoável dele. Então eu perguntei algo que achei que com certeza me daria uma resposta sensata. Então eu disse: ok, mas atentado suicida obviamente é errado, certo? E ele, sem hesitar, apenas olha direto para mim e diz: Habib, é tudo o que temos. E esse foi o primeiro momento em que um alarme disparou na minha cabeça. E eu pensei: será que eu sei no que estou me metendo? Porque isso está parecendo meio louco. Mas imediatamente pensei, sabe, talvez eles não estejam falando sério, e se eles não estiverem falando sério e só estejam com raiva, e, sabe, eles vão mudar com o tempo, e mas esse é o tipo de acordo mental que você faz consigo mesmo. Porque, na verdade, era sobre isso, assim, na minha cabeça, encontrei um grupo de pessoas com quem eu podia me identificar em muitas coisas culturalmente. E eu não queria perder isso porque, pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar na América. E isso me levou por um caminho sombrio, onde eu só ia me tornar cada vez mais extremo, porque você não vai fazer com que eles se tornem mais moderados. Andar com muitos extremistas te torna extremo. Não adianta ter uma voz moderada entre tantos extremistas. Os números não me favorecem, então simplesmente. Queria acrescentar isso. Eles acreditam que todo civil é um alvo em potencial. Quero dizer, essa é realmente a justificativa para o 7 de outubro, certo? Eles atacaram esses kibbutzim pacíficos como se não estivessem atacando alvos militares e coisas assim, então faz sentido. Como você acabou se convertendo ao Islã e o que no Islã ou naquele ambiente te atraiu naquela época? Então, quando me converti ao Islã, isso foi, acho que no final de 2020, começo de 2021, por volta desse período, e, sabe,
2021, desculpe. 2020 foi quando aconteceu a Covid, e eu passo muito tempo online. E me lembro que apareceu um canal no YouTube chamado Halal Shake. E são tipo esses vídeos curtos dando sermões e são como pequenos sermões fofos. Alguns deles são até engraçados. Mas você pensa, isso na verdade soa até legal, sabe? E aí mais tarde você percebe que é assim que eles te conquistam. No começo, minha mãe chama de Islã fofinho, mas, sabe, minha conversão ao Islã nunca foi realmente uma escolha teológica, foi mais ideológica, na essência. Eu percebi que o Islã tinha uma animosidade inerente contra o povo judeu e, por consequência, contra Israel, então, para mim, era uma questão ideológica. Eu escolhi o Islã porque senti que ele validava o que eu sentia sobre o povo judeu e Israel, e esse foi o principal fator na minha decisão de me converter ao Islã. Sabe, eu fui muçulmano basicamente, tipo, do começo de 2021 até, ah, o começo de 2024 sabe, no começo de 2024, eu basicamente já estava de saída. Mesmo que, tipo, eu acho que ainda não tinha admitido isso, não tinha admitido tanto pra mim mesmo, mas foi uma decisão ideológica. Vamos lidar, sabe, nesses, o quê? 2 anos e meio. Acho que fui à mesquita umas 4 vezes e nunca jejuei no Ramadã. Eu ainda comia bacon, ainda bebia, sabe? Isso só validava o meu ódio e isso era o que era importante pra mim. Naquela época, Você se identificava como muçulmano, mas ao mesmo tempo fazia o que queria fazer. Você via no Islã, quero dizer, as pessoas falam sobre Islã radical, falam sobre Islã moderno, tudo isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre isso, existe um Islã radical ou é só Islã? é só Islã? É só Islã? O que existe são pessoas que praticam o Islã ao máximo. São essas que costumamos chamar de muçulmanos radicais. Mas, na verdade, eles são apenas muçulmanos vivendo o máximo potencial da sua fé. Os muçulmanos moderados, na verdade, são apenas muçulmanos pragmáticos. Eles são muçulmanos que mantêm algum nível de observância. Mas eles reduzem algumas coisas para, você sabe, fazer com que a religião se encaixe na vida deles, para que possam seguir com a vida normal. Mas o que eu vou dizer é que entre os muçulmanos moderados e os muçulmanos mais fundamentalistas, a animosidade em relação a Israel é a mesma. Então você pode conhecer uma garota muçulmana, certo? Que usa saia, ouve qualquer tipo de música, sai à noite, talvez beba, poderia até ter amigos gays. E as crenças dela sobre Israel serão quase idênticas às, digamos, de um salafista no Egito. Eles terão pensamentos quase idênticos sobre Israel. Então, uma coisa que eu digo é que não se trata mais tanto da aparência. O que você realmente precisa analisar é a ideologia. Porque os muçulmanos com quem eu era amigo e cresci na Califórnia depois que me mudei, eles não eram, sabe, aqueles muçulmanos extremistas típicos que você vê na TV. Eles não tinham barbas grandes, não rezavam 5 vezes por dia, sabe, para todos os efeitos, eles não chamariam sua atenção. Mas é o que eles diziam entre si, é o que eles dizem entre si em particular, que é, sabe, as coisas que agora eles estão dizendo cada vez mais abertamente, esse é o perigo disso. Então, sabe, um muçulmano pode ser de esquerda no espectro político, mas sentir tanto ódio por judeus e israelenses quanto um salafista na Arábia Saudita ou no Egito. E eu já vi isso, eu já vi isso. Sim, muitos desses influenciadores, sabe, eles conversam com pessoas nesse Omegal, né? Aquele site onde você fala com pessoas aleatórias. E parece que toda vez que eles se conectam com alguém de um país muçulmano ou algo assim, é muito raro encontrar alguém que realmente goste de judeus ou de Israel. É como se todos fossem tipos de pessoas diferentes, mas todos parecem iguais. Mas também parece que você realmente não vê imãs se manifestando contra o islamismo radical e as partes radicais e coisas desse tipo. Existe um conceito de, sabe, como vocês têm, tipo, a uma, certo? Tipo, você não pode falar contra um outro muçulmano, mesmo que existam coisas com as quais você discorda, isso faz parte do Islã. Existe um hadith, eu acho que existe no Islã xiita, e eu não sei o quão forte é esse hadith, dependendo da cadeia de narração. Mas existe um hadith no Islã xiita que diz, sabe, você não pode expor os pecados do seu irmão. Mas, em geral, existe uma cultura de não irmos atrás dos nossos. E é uma coisa muito. Eles tentam confundir as coisas.
Vou dizer apenas isso. Se você notar, muçulmanos e árabes, e o mesmo vale para muitos cristãos árabes também, ah, eles adoram teorias da conspiração. É assim que eles racionalizam tudo ao redor deles. Eles adoram teorias da conspiração. Então eles, sabe, o 11 de setembro não foi a Al-Qaeda, foi Israel. ISIS significa Serviços Secretos de Inteligência de Israel. Eu realmente ouvi isso muitas, muitas vezes. Existe essa relutância em lidar com a realidade. E só voltando ao que você disse sobre os imãs e o islamismo radical. Eles realmente se ofendem quando alguém sequer menciona o termo islamismo radical, porque a primeira coisa que eles dizem é que não existe islamismo radical, só existe o islamismo. E é simplesmente uma cultura de negação. Mas agora eles estão mais abertos sobre alguns dos piores elementos do islamismo, como você vê muitos criadores de conteúdo islâmico dizendo: sim, Aisha tinha 9 anos quando Maomé consumou o casamento, e isso era considerado correto. Essa é nossa religião e eles não escondem mais isso. Agora, no seu ponto mais extremo, como você via Israel? Como você via o povo judeu? Quero dizer, eu odiava Israel absolutamente. Eu queria que Israel fosse destruído. Os judeus. No começo, no início, eu seguia aquele tipo de jogo retórico, sabe? De dizer, eu não odeio os judeus, só odeio os sionistas. Sabe, essa era a frase que você usava? Mas quero dizer, quando me converti ao Islã, eu já nem tentava mais esconder. Quero dizer, eu até dizia pra mim mesmo, sim, eu odeio judeus, sabe? Eu admito. A ressalva disso é que individualmente eu consigo me dar bem basicamente com qualquer pessoa. Então eu tive interações com pessoas judias, israelenses também, e me dei muito bem. Mas eu sempre dizia pra mim mesmo que, sabe, as interações de pessoa para pessoa sempre serão diferentes da interação que o seu coletivo tem com outro coletivo. E então, mesmo tendo, sabe, interações cordiais com indivíduos judeus e israelenses, até aquele momento eu via o coletivo israelense e o coletivo judeu, como uma ameaça ao meu coletivo. Então, é meio que aquela coisa em que, tipo, ok, você pode ter uma interação legal com este ou aquele indivíduo, mas você nunca baixa a guarda. Mas a maneira como você se sente em relação a eles como coletivo ainda permanece a mesma. Agora, o que você acha que mais impulsionou essa mentalidade? Foi só o sentimento de pertencimento, como você disse? Ou foi outra coisa? Sabe, alguém me fez essa pergunta, acho que foi o Rabino Singer, algumas semanas atrás, nós conversamos. E eu vou te dar uma resposta muito, muito honesta, que eu acho que a maioria dos árabes e muçulmanos não admitiria abertamente. Existe, sabe, um verdadeiro sentimento de inveja ali, tipo, por falta de um termo melhor, sabe? Israel superou e foi mais esperto que o mundo árabe e muçulmano em todos os aspectos. E não é porque Israel é um país ardiloso ou algo assim, ou sabe, porque eles estão fazendo todas essas coisas antiéticas. Não, é porque Israel investe uma porcentagem de 2 dígitos do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Israel prioriza coisas que, sabe, lhe dão vantagem militarmente, tecnologicamente, na coleta de inteligência. Mas quando você está do meu lado das coisas, você vê seu povo constantemente perdendo. Ok, e eles realmente não têm muito para mostrar por isso. O Egito, após conquistar a independência e derrubar a monarquia, passou os primeiros anos como novo Estado tentando guerrear contra Israel. O que ganhou com isso? O Egito está, sabe, em uma posição pior hoje. Honestamente, está em uma posição pior hoje do que estava antes. Talvez não pior, mas talvez mais ou menos a mesma. O sofrimento é quase, quase o mesmo, e você vê essa tendência em todo o mundo árabe muçulmano, que há uma quantidade incrível de sofrimento. Mas eles não colocam a culpa corretamente onde deveria estar. Sempre é Israel. Existe um sentimento de inveja e de que, se Israel não tivesse certas vantagens, como os Estados Unidos, já teria sido eliminado da face da terra. Existe esse tipo de sentimento de direito, de que o que Israel está fazendo, a posição em que Israel está, isso deveria ter sido a gente? Como se algo tivesse sido, você sabe, tirado de nós de forma injusta, e é assim mesmo. A animosidade, eu acho que tem muito a ver com inveja e esse sentimento de inadequação ao lado de Israel. E eu acho que o que Israel faz é sua alma, de certa forma, se mantém firme, um espelho para o mundo árabe e muçulmano, e o reflexo são realmente as deficiências que o mundo árabe e muçulmano tem em comparação com Israel. Agora, Em que momento você mudou do campo anti-Israel para o campo pró-Israel? Isso foi da noite para o dia? Foi gradual? foi muito gradual? Foi muito gradual.
Eu gostaria de poder sentar aqui e te dizer que o dia 7 de outubro mudou as coisas pra mim, mas eu fiquei ainda mais firme depois do dia 7 de outubro. Sabe, não foi isso que despertou a mudança em mim, mas teve algo a ver com isso. Eu me lembro, como eu disse, vamos voltar a falar do meu pai, porque depois do dia 7 de outubro, meu pai me ligou, tipo, algumas semanas depois, eu acho, e ele pediu pra almoçar comigo e, sabe, eu fui almoçar com ele. E ele meio que, tipo, me fez sentar e ele disse: Olha, sua mãe tem me contado sobre algumas coisas que ela ouviu e viu. Você posta online e, sabe, eu preciso que você ouça isso de mim. Que o que o Hamas fez com os israelenses em 7 de outubro é exatamente a mesma coisa que o ISIS faz com as pessoas e teria feito com pessoas como nós. Eles estupraram, mataram, mutilaram corpos, queimaram casas, fizeram coisas horríveis, ele disse. Foi exatamente como o que o ISIS fez com as pessoas no Iraque e na Síria. E eu sei que foi difícil para o meu pai ter esse tipo de conversa comigo, porque ele sabe. Como eu disse, ele e eu simplesmente discutíamos assim. Era muito difícil conversar um com o outro justamente porque estávamos em lados totalmente opostos. Mas eu realmente não internalizei muito isso. Eu meio que segui com o resto da minha vida, depois daquele almoço com meu pai. E na semana seguinte fui para San Diego com minha então namorada e nossos amigos. Então a gente estava andando pelas ruas, era época de Halloween e estávamos indo de bar em bar. Ok, e eu lembro que estávamos esperando no sinal vermelho e tinha algo ao lado do semáforo. Estávamos esperando o sinal ficar verde. Tinha algo ao lado do semáforo com os cartazes dos reféns. E eu lembro que estava olhando para os cartazes dos reféns. E tudo o que eu conseguia pensar era em como eu vi no Instagram pessoas arrancando os cartazes dos reféns. Pode ter sido Nova York, Toronto ou outro lugar assim, mas era só nisso que eu pensava. Lembro que parecia que o sangue nas minhas veias havia evaporado. Até hoje não consigo explicar esse sentimento. Foi a experiência mais próxima de sair do corpo que já tive e pareceu durar uma eternidade. Parecia durar para sempre, talvez uns 10 segundos, só conseguia pensar nos cartazes dos reféns enquanto olhava para eles. Eu disse pra mim mesmo, sabe, talvez você seja uma pessoa horrível pelas coisas que apoia, mas você não é tão cruel, você não tem um coração tão cruel, que você seria capaz, sabe, de rasgar o cartaz de um refém. Eu lembro que disse isso pra mim mesmo, tipo, internamente, mas sabe, aí o sinal ficou verde e então continuei minha noite com meus amigos e tal. E então, alguns meses depois, ou talvez tenha sido um mês depois, não consigo lembrar disso, mas eu me lembrei disso. Candace Owens e Andrew Tate começaram a falar cada vez mais sobre isso, e eu sempre achei que Candace Owens era uma pessoa desprezível. Quero dizer, eu desprezava ela e também desprezava Andrew Tate. Eu via eles como oportunistas, pessoas insinceras e Andrew Tate. Porque, você sabe, eu me converti ao Islã e Andrew Tate, você sabe, talvez um ano depois, 1 ou 2 anos depois, após minha conversão ao Islã, ele também se converteu. Não sei quanto você conhece Andrew Tate, mas ele se envolveu em um grande escândalo, acusado de tráfico sexual e outros crimes. E o que me chamou a atenção nisso foi que, meus amigos, quando Andrew Tate se converteu ao Islã, eles ficaram tão empolgados com isso, meus amigos muçulmanos, eles ficaram muito empolgados com isso. E eu me lembro quando isso aconteceu, eu pensei, gente, a única razão pela qual vocês apoiam ele é porque ele é muçulmano. Vocês se importam mais com esse traficante sexual muçulmano do que com as vítimas não muçulmanas dele. Quando vi Candace Owens e Andrew Tate falando mais sobre Gaza e apoiando os palestinos, minha reação imediata foi pensar que essas pessoas são desprezíveis e farsantes. Mas aí eu tive um momento de clareza onde percebi isso. A mesma atitude que meus amigos tinham em relação a Andrew Tate, que o apoiavam porque ele é muçulmano, eles não ligavam nem um pouco para as vítimas não muçulmanas dele. Na verdade, essa era a minha atitude em relação ao conflito. Eu me importava mais com os palestinos e com aquela causa sedenta de sangue do que com as vítimas dessa causa. Então, na realidade, se formos consistentes, eu não era melhor. E esse reconhecimento, essa percepção que eu tive disso, realmente foi uma das sensações mais desconfortáveis que já tive. Parecia que eu estava ideologicamente sujo e que precisava tomar um banho. Era assim de ruim que eu me sentia. E então, alguns meses depois, foi o.
Irã tinha enviado um ataque de drones e mísseis em abril de 2024, e eu me lembro de ver isso acontecer e me lembro da reação não só dos meus amigos, mas de árabes e muçulmanos em geral. Eles eram muito favoráveis e também condenavam países como Arábia Saudita e Jordânia, árabes muçulmanos que ajudavam a derrubar os mísseis. E eu me lembro de quando vi isso, como eles estavam, sabe, chamando esses países de nomes horríveis e tudo mais. Eu me lembro que era tipo, eu dizia pra mim mesmo, se esses países permitirem o uso de seu espaço aéreo pela IRGC e a passagem de mísseis para atacar Israel, Israel tem direito de revidar contra eles. Você não pode permitir que usem seu espaço aéreo para atacar outro país. Você seria visto como participante ativo nessa guerra se isso ocorresse. Lembro de pensar, essas pessoas não se importam com quem vive ou morre. Desde que prejudiquem Israel, estão dispostos a incendiar o mundo para isso, como vemos hoje. Olha, o que está acontecendo? Catar está sendo atingido, Kuwait, Dubai, Arábia Saudita, Omã, todos esses países foram atingidos nas últimas 3 semanas. As pessoas aplaudem porque não se importam. E eu, sabe, foi esse acúmulo gradual, onde você vai ficando cada vez mais cansado dessa ideologia, dessa mentalidade. E em maio de 2024, eu lembro que tirei tudo do meu perfil do Instagram, tirei tudo, inclusive o Free Palestine. Eu apaguei todas as postagens que tinha feito sobre a Palestina, apaguei tudo. Mas quando fiz isso, eu não tinha nenhuma intenção de fazer o que estou fazendo hoje. Eu só pensei que ia me livrar disso, ia me afastar e simplesmente não ia mais prestar atenção no conflito. Eu achei que seria, sabe, o americano ingênuo que não se importa. E só, sabe, os dois lados precisam, sabe, resolver isso e fazer as pazes. Sabe, aquela mentalidade bem ingênua do Ocidente que muitos têm. Mas no mês seguinte, em junho, foi quando Noa Argumani foi resgatada. E eu me lembro que quando aconteceu, peguei meu celular e vi a notificação. Pensei, que bom que ela foi resgatada, pois quanto mais reféns forem salvos, mais rápido a guerra termina. Mas 30 segundos depois, fiquei irritado. Mesmo após remover tudo de Palestina Livre do meu perfil, meus amigos continuavam envolvidos com isso. O que eu vejo no Instagram é a mesma coisa, a mesma propaganda. E eu lembro que tinha um comediante palestino que disse: se algum dia eu for feito refém em algum lugar e vocês tiverem que matar vários civis para me libertar, ele disse: me deixem como refém. E eu fiquei tão irritado, porque não tem como essa pessoa realmente querer dizer isso, não tem como. Sabe, eu não tenho filhos, mas tenho parentes que eu amo, tenho meus cachorros. Se um dos meus cachorros fosse sequestrado e levado para algum lugar, eu colocaria o mundo abaixo para recuperar meu cachorro. Eu amo meus cachorros. Então eu só posso imaginar como deve ser para alguém que tem um irmão, uma irmã, mãe, pai, avô, um amigo, sendo mantido refém por uma organização terrorista. Sabe, isso aquele momento durou minutos, talvez até 1 hora. Não consigo me lembrar direito. Agora, já se passaram quase 2 anos, mas, sabe, foi meio que uma situação preto e branco. Então você simplesmente seguiu com seu dia depois disso. Mas aí eu comecei a conhecer israelenses no Homem TV e eu fiquei tipo, porque tem muita gente, tinha muitos árabes e muçulmanos que entravam no Homem TV só para provocar israelenses e judeus, falar coisas desagradáveis. Então pensei, quer saber? Deixa eu tentar realmente conversar com essas pessoas, deixa eu tentar apenas ser um ser humano. E eu acabei conhecendo algumas pessoas que acabaram se tornando bons amigos meus. E uma dessas pessoas, sabe, ela era originalmente de Haifa, a família dela ainda morava lá, ela estava morando na Europa na época. Mas no mês seguinte aconteceu o ataque com foguetes em Mejdel Shems, em julho, quando aquelas 12 crianças de Mejdel Shems, as crianças drusas, foram mortas por um míssil disparado pelo Hezbollah. E, sabe, minha amiga que conheci online porque ela é de Haifa. Haifa é uma das cidades frequentemente atingidas por mísseis do Hezbollah. E ela realmente conhecia alguém de Meshdal Shems, que conhecia algumas das vítimas de Meshdal Shems, e eu vi o quanto isso a machucou. Foi a primeira vez que conheci alguém do outro lado afetado pessoalmente por isso. Mas eu ainda tinha o mesmo círculo social, meu próprio círculo social pessoal ainda era composto pelas mesmas pessoas. E então, semelhante ao que aconteceu com Noah Argumani, né, tô vendo a propaganda chegando, o Hezbollah assumiu inicialmente a responsabilidade pelo ataque com mísseis, acreditando ter atingido o quartel-general das FDI no Monte Hermon. E quando descobriram que tinham matado um monte de crianças, rapidamente começaram a acusar Israel de ter matado as crianças.
Disseram que foi um míssil do Domo de Ferro, o míssil Tamir que o Domo de Ferro usa. A propaganda começa imediatamente. Parece que todos estão conectados. Assim que o Hezbollah fala, toda a comunidade árabe muçulmana na internet repete. E eu decidi, isso não parece certo, tem algo estranho nisso. Então eu comecei a pesquisar. Eu fiquei comparando os mísseis que o Domo de Ferro usa com os mísseis que o Hezbollah usa, e o míssil do Domo de Ferro não é feito para causar baixas em massa, ele deve detonar no ar ao atingir um míssil inimigo. Lembro que, com essa informação, acessava páginas árabes e muçulmanas no Instagram que repetiam a propaganda. E eu dizia: não, vocês estão errados, isso é mentira, e por aí vai. E acabei sendo bloqueado por quase todas elas. Mas essa foi a primeira vez que eu realmente defendi os israelenses. E foi isso, sabe? Isso me impulsionou a continuar fazendo cada vez mais e eu simplesmente não consegui parar. Então, de certa forma, isso me trouxe até aqui. Mas tem um pouco mais nessa história. Demorou muito, muito tempo para eu criar coragem de, sabe, viver de acordo com meus ideais, viver de acordo com minhas crenças. Eu tinha medo de perder meus amigos, essas pessoas que eu conhecia há quase 20 anos. Então, você meio que dá como certo que essas pessoas vão estar no seu casamento. Quando você tiver filhos, seus filhos vão brincar com os filhos deles. Você acaba imaginando um futuro com pessoas que conheceu por tanto tempo. Mas eles foram ficando cada vez mais radicais. Enquanto isso, eu estava ficando cada vez menos radical e cada vez mais próximo do lado israelense das coisas. E então, esse abismo entre nós só foi aumentando e no começo de 2025 eu realmente comecei a frequentar a shul, comecei a frequentar o templo. E eu fiz isso porque percebi que não sabia muito sobre o judaísmo, da forma como o judaísmo me foi explicado. Quando eu era criança, era como um cristianismo light, sabe? Parecia cristianismo sem Jesus. Até minha mãe dizia que o judaísmo era a primeira metade da nossa religião. Então pensei, se vou defender o povo israelense e judeu, quero conhecer e aprender mais sobre sua religião. E então eu comecei a frequentar esse templo e, tipo, eles foram muito legais comigo. Não consigo enfatizar como foram legais comigo. Lembro que continuei indo, acho que por uns 2 meses seguidos, toda sexta-feira, aos serviços de Shabat. É um templo conservador, então eu podia ir de carro sem problemas. Mas aí eu me lembro que uma vez saí do templo. Isso foi talvez em março, e eu abri meu celular e recebi uma mensagem de texto de um amigo meu que era palestino. E eu não. Ele me enviou um vídeo do YouTube, mas nem cheguei a clicar porque o que ele escreveu acima me fez perder a cabeça. Surtei. O vídeo tinha algo a ver com Hitler, e eu me lembro que a legenda, o título do vídeo, dizia Hitler e Palestina, Palestina. Meu amigo comentou acima do vídeo: será que ele sabia de algo que a gente não sabia? Eu perdi a cabeça, tipo, surtei, simplesmente bloqueei ele, bloqueei todos os meus amigos. Quando cheguei em casa, apaguei todo mundo com quem eu tinha contato online daquela, sabe, daquela comunidade. E então eu também disse que ia postar um vídeo de confissão no Instagram, que ainda está na minha página pessoal. Na verdade, tem uns 20 minutos, mas ainda está lá. Postei esse vídeo pessoal também porque meus amigos israelenses e judeus que eu tinha até então, eles não sabiam como era a minha vida antes, nem tinham noção de como era de onde eu vim. Eles também tinham o direito de saber, eu sentia isso. Tinha muito medo de ficar sozinho quando me afastei de todo o meu círculo social. Eu me lembro que sentei no meu sofá e fiquei pensando: o que foi que eu acabei de fazer? Sabe, por alguns segundos você fica com medo. E aí, alguns dias depois, mesmo tendo alguns amigos judeus e israelenses, não era a comunidade que eu queria ter. Quero ter mais amigos judeus e israelenses, pois isso realmente importa para mim. A única coisa mais solitária do que não ter amigos é, você sabe, não gostar de ter amigos. Mas eles não se importam tanto com você quanto com algo importante para você, se é que faz sentido. Alguns dias depois, criei uma página no Instagram chamada Coptic Kipara, e é por ela que todos me conhecem. Hoje em dia, isso realmente ganhou vida própria, me abençoou de tantas maneiras, e é por isso que estou aqui com você hoje, falando sobre isso. Uau, obrigado por compartilhar isso comigo. Você disse que, obviamente, postou muitas coisas na sua conta que depois percebeu que não eram verdade. Quão comum isso é nesse meio? Quão comum é as pessoas espalharem desinformação ou elas simplesmente acreditam em qualquer coisa que seja anti-Israel? Vou postar sem pesquisar e talvez comentar sobre isso. Isso acontece o tempo todo.
O mais normal é fazer isso. Não precisa ser verdade, não precisa. Quero dizer, algumas coisas são tão obviamente falsas, algumas coisas são tão obviamente falsas e forjadas. Quando eu via isso, quando eu estava envolvido nas coisas pró-Palestina, era falso demais para mim. Eu pensava, não posso mexer com isso, é falso demais. Então, eu não conseguia me forçar a divulgar algo assim. Mas não, não importa se é verdade ou não. Se faz Israel parecer mal e se você acha que bastante gente vai acreditar, você tem que ir em frente. Porque o mais importante é prejudicar a credibilidade de Israel, sua legitimidade, pintar Israel como um Estado monstruoso e genocida. Esse é o seu principal objetivo. Veja, ouça as mentiras que dizem hoje. Algumas pessoas realmente acreditam que Netanyahu morreu, apesar de todas as evidências contrárias. Então é difícil para mim determinar quantas dessas pessoas são ignorantes e quantas delas são genuinamente más. Com certeza há uma mistura dos dois, mas vou te dizer uma coisa. É muito difícil para mim aceitar esse fato. É muito difícil para mim aceitar que possa haver tantas pessoas ignorantes por aí. É mais fácil para mim acreditar que as pessoas são simplesmente más e que para essas pessoas, odiar os judeus é mais importante do que a verdade. Mas também há pessoas que provavelmente estão sendo pagas por isso, ou estão recebendo outros benefícios, estão recebendo cliques. Por exemplo, a Tucker Carlson, Candace Owens e Megyn Kelly. Você tem outros que estão se juntando a esse grupo que estão apenas espalhando essa coisa anti-Israel, anti-judeus, judaica. Quão poderosas você acha que essas influências são na formação das opiniões das pessoas sobre esse assunto? Incrivelmente, é extremamente poderoso e eles são uma parte muito importante dessa luta. Porque, olha, eu acho que Tucker e Candace e pessoas como os jovens turcos, eu acho que eles são pessoas sem princípios, horríveis, mas eu nunca vou dizer que eles são burros. Eles são muito espertos, sabem exatamente o que estão fazendo e escolhem o momento perfeito para fazer essas coisas. Porque agora eles entendem que neste momento, ao redor do mundo, há uma crise de identidade, uma crise de confiança. A confiança pública nas instituições provavelmente está no seu nível mais baixo de todos os tempos. E com certeza os governos têm sua parcela de culpa, né? A mídia tradicional tem sua parcela de culpa. Sabe, os governos e a mídia nem sempre foram muito transparentes e as pessoas estão reagindo a isso. Mas o que essas pessoas realmente entendem é que as pessoas estão com raiva, as pessoas estão desiludidas. Mais importante, as pessoas buscam um bode expiatório e, historicamente, os judeus sempre foram o alvo perfeito. E então eles estão apenas se aproveitando desse ódio, dessa falta de identidade, dessa falta de segurança. Eles estão se aproveitando da falta de confiança das pessoas nas instituições. Sim, eles são parte fundamental de tudo isso, realmente muito fundamentais. Você compreende o conflito atual entre Israel e Palestina? O que acha que o Ocidente interpreta errado sobre isso? Então, o conflito entre Israel e Palestina pode ser entendido da forma como foi descrito por Ernesto Bevan, do Reino Unido, que foi, se não me engano, secretário de Relações Exteriores nos anos 1920 ou 1930. Ele disse: os judeus desejam ter um Estado em qualquer parte da terra e os árabes estão dispostos a resistir até o fim a um Estado judeu em qualquer parte da terra. Eu parafraseei um pouco porque não lembro exatamente palavra por palavra, mas foi algo que li no livro A Guerra do Retorno, da doutora Inette Wilf. Então, atrás de mim, você vê uma coleção de livros, e isso nem é todos os livros que eu já li. No último ano, acho que li algo em torno de 20, 25 livros sobre o assunto. É difícil descrever isso em uma frase, mas eu diria que toda a identidade palestina é muita coisa. Eu realmente quero dizer isso porque as coisas sobre as quais eles discutem agora não são as mesmas sobre as quais discutiam no século XIX ou no início do século XX. Se você voltar aos três primeiros congressos árabes, a declaração dos árabes foi de que a Palestina é, na verdade, uma parte integrante da Síria. Nos três primeiros congressos árabes, declararam que a Palestina fazia parte da Síria e que sua capital era Damasco, não Jerusalém. E por isso, a Palestina sempre foi amplamente considerada como nada mais do que o sul da Síria. O que eles consideravam como a Palestina histórica, antes do mandato britânico sobre a Palestina, estava dividida entre três regiões. Você tinha o Valiato de Damasco, o Valiato de Beirute e o Mutasarrifado de Jerusalém. Era assim que a Palestina se apresentava, não era uma entidade unificada.
Era assim, sabe, qualquer pessoa que estivesse na Palestina, tecnicamente era palestina, não importava se fosse árabe ou judia. Os árabes não gostavam do termo Palestina, pois achavam que era uma invenção dos sionistas. Há até um árabe que disse isso, que o termo Palestina é uma invenção sionista. Então, eu acho que no fundo esse conflito é religioso. Eu acho que qualquer um que tente argumentar o contrário provavelmente está se enganando e se trata de hegemonia islâmica e árabe sobre todo o Oriente Médio. Porque vamos apenas reconhecer alguns fatos, certo? Em 1947, quando os judeus aceitaram o plano de partilha, eles aceitaram um plano em que o Estado judeu teria uma minoria árabe de 45%. Eles aceitaram um plano de partilha que deixava Jerusalém como uma cidade internacional com status internacional. A segunda cidade mais sagrada do judaísmo, Brown, teria ficado com os árabes. Os judeus não estavam, quero dizer, os judeus em Jerusalém, eles estavam confinados a um espaço de cerca de 3 metros por 30 metros no cotel para rezar, e as pessoas jogavam coisas nos judeus que estavam rezando. Em Hebron, na Caverna dos Patriarcas, judeus não podiam passar do sétimo degrau e eram proibidos de acessar seu segundo local mais sagrado. E então as pessoas dizem, tipo, sabe, libertar a Palestina vai libertar todos nós, mas na verdade não era livre para ninguém além de um árabe muçulmano. Tipo, o fato de que árabes muçulmanos podiam tomar um lugar sagrado de alguém e depois proibir essas pessoas de utilizarem esse espaço sagrado. Simplesmente, eu não entendo como as pessoas não acham isso absurdo e dizem que são os judeus que são colonialistas ou imperialistas ou algo assim. Isso vai contra a história registrada. Se alguma coisa, isso, como a luta pela Palestina, é apenas a luta pela Palestina, não é nada mais do que um esforço para reafirmar o imperialismo árabe. Onde falhou, foi aí que o imperialismo árabe falhou. E isso porque os judeus são realmente indígenas daquela terra e lutaram como se fossem indígenas daquela terra. O que você está tentando alcançar com o seu conteúdo, ou seja, qual é o seu objetivo e você sente uma responsabilidade de compartilhar sua história com as pessoas? No começo era muito assim, eu só queria colocar informação para fora, esse tipo de coisa. Eu quero amplificar vozes judaicas, quero que minha voz seja ouvida e quero ser visível para apoiar publicamente o povo judeu em Israel. Eu quero apoiá-los de forma visível e pública. Agora as coisas são diferentes. Não que todas essas coisas ainda não sejam verdade, mas eu passei por uma jornada, minha própria jornada, uma jornada espiritual. Não pretendo me converter ao judaísmo, mas sigo os mandamentos noaíticos, então sou Bnei Nosh. E no começo disso, quando eu estava começando a fazer isso, eu achava que eu poderia ser agnóstico e meio que abandonar minha espiritualidade. E isso não seria um fator, sabe? Eu não via isso como algo espiritual. Mas com o nível de antissemitismo que existe hoje, isso não faz sentido. O antissemitismo nunca fez sentido. Eu só sinto que tem algo muito maior em jogo do que a maioria das pessoas percebe. Eu realmente acho que isso é uma guerra espiritual e eu não sei o que me espera. Tudo o que eu sei é que, sabe, eu abençoarei você, abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Eu acho que vamos descobrir em um período relativamente curto de tempo que isso é uma guerra espiritual. É difícil para mim dizer isso em voz alta porque eu sei que os secularistas e as pessoas que não são religiosas vão achar que eu sou louco, mas é simplesmente algo que eu sinto. E eu estava conversando com um amigo meu sobre isso hoje e eu disse, sabe, eu não consigo explicar as coisas de outra forma. Que isso, sabe, foi escrito por Hashem e eu me considero muito sortudo por ter chegado à verdade antes que fosse tarde demais. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão acabar indo junto com o lado errado, o lado do mal, o lado que é contra, sabe, a vontade de Deus. E que tipo de reações você tem recebido? Se são positivas, se houve alguma reação negativa, alguma resposta contrária, como tem sido isso? O lado positivo é lindo, é muito caloroso, é muito acolhedor. Eu pude vivenciar o Purim de 2025, que foi meu primeiro Purim. Pude vivenciar meu primeiro Pesach, meu primeiro Chanukah com o último Chanukah. O calor que recebi da comunidade israelense e judaica foi simplesmente incrível. E você sabe, o ódio é aquilo que se espera, ameaças de morte e coisas assim. Eu sou alguém que ostenta meu sionismo com muito orgulho, de forma muito aberta e muito orgulhosa. Eu tenho a tatuagem da família Bibas. Nomes da família aqui, então Shiri, Ariad, Katir. Eu tenho a estrela de Davi aqui.
E aqui tem a letra árabe Nun, porque, sabe, cristãos árabes sofrem com o islamismo da mesma forma que o povo judeu hoje sofre com o islamismo e o terrorismo. Então eu conectei o sofrimento entre os dois. Mas eu sou alguém que usa isso bem abertamente e também tenho 1,80 m e 804 quilos. Sou um cara bem grande. Eu fui atleta durante a maior parte dos últimos 15 anos. As pessoas não vão querer arriscar comigo, o que, você sabe, eu reconheço que estou em uma posição privilegiada nesse sentido. Mas, no geral, nada foi muito fora do normal. Uma coisa que me chamou a atenção é que você teve a coragem de questionar suas crenças e mudar quando percebeu que elas estavam erradas. Se alguém está começando a questionar seus pontos de vista, que conselho você daria para essa pessoa? E qual é a principal coisa que você gostaria que as pessoas entendessem depois de ouvirem sua história? Bem, a primeira coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é: eu não escolhi me tornar um sionista porque achava que Israel era o país perfeito. Israel é um país como qualquer outro. Tem seus pontos fortes, tem suas fraquezas, tem suas limitações, há coisas que poderiam ser melhoradas, mas o objetivo de Israel nunca foi ser um país perfeito. Então, assim que você tira essa ideia de que Israel é um país perfeito da sua cabeça, você permite que os israelenses sejam humanos, assim como os egípcios são humanos, os japoneses são humanos, os americanos são humanos, eles podem cometer erros e também podem melhorar. Mas uma coisa que eu diria é que tenho 3 livros que recomendaria para qualquer pessoa que realmente queira se aprofundar nesse conflito. O primeiro é A Indústria das Mentiras, de Ben-Dror Yemeni. Livro incrível, realmente subestimado de forma criminosa. Eu gosto muito dele. Deixo 5 marcadores no livro para consultar informações facilmente. O segundo livro é A Guerra do Retorno, da doutora Annette Wolff, e o terceiro livro é Fantasmas de uma Guerra Santa, de Jardina Schwartz. Na verdade, eu acabei de postar minha entrevista com ela hoje de manhã, eu tive a oportunidade de entrevistá-la. E isso provavelmente foi. O mais gratificante foi entrevistar pessoas que realmente amo e admiro. É isso que diria. Se você está começando a questionar suas crenças, leia esses 3 livros com mente aberta e eles terão um impacto profundo. Acredito nisso. Terá um impacto profundo e mudará como você vê o conflito. Incrível agora. Se quiserem saber mais, onde podem te encontrar? Instagram como Cóptico que Para. Também estou no TikTok, mas uso mais o Instagram e tenho o canal Mikael Gamal no YouTube. Então, eu sou mais ativo no Instagram. Agora estou começando a fazer essa transição para criar conteúdo mais longo no YouTube. No Instagram, as pessoas têm pouca atenção. Se você não prender em 10 ou 15 segundos, elas mudam para o próximo. Tenho muita informação para compartilhar e quero abordar temas com mais profundidade. Por isso, preciso focar mais minha energia no YouTube. É lá que você pode me encontrar. Michael, quero te agradecer pelo seu tempo, obrigado por compartilhar sua história e pela sua bravura e coragem. Por se posicionar ao lado de Israel, ao lado do povo judeu, por defender a verdade. Isso é algo que não é tão comum hoje em dia. Você gostaria de deixar uma mensagem final para nós? Pode ser curta, qual seria? Eu só, oro pela segurança tanto dos israelenses quanto do povo iraniano. Eu acho, espero que essa guerra tenha como resultado a remoção desse regime maligno. Acredito sinceramente que, se esse regime acabar, haverá impactos positivos em todo o Oriente Médio. Acredito que, se há 2 pessoas que deveriam ser aliadas naturais no Oriente Médio, são israelenses e iranianos. Então eu rezo pela segurança de Israel, eu rezo pela segurança dos iranianos. Rezo para que esse regime termine e pela segurança das forças de defesa de Israel e dos militares americanos. Eu realmente espero que essas coisas se resolvam como queremos. E é isso. O Deus de Israel não dorme nem cochila. E só Amisser al-Shai. Obrigado. Muito obrigado.